Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. E na última quinta-feira nós encerramos o estudo sobre a doutrina da predestinação, falando sobre a primeira parte dela, que é a eleição, e a segunda parte é a reprovação. Nessa quinta de hoje e na próxima, apenas duas quintas, nós queremos então ver com os irmãos sobre alguns sinais da volta de Cristo. Nós estamos num tempo muito difícil e com certeza estamos vivenciando um tempo em que alguns sinais têm acontecido. E nós gostaríamos de ver com os irmãos nessas duas quintas sobre alguns sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós queremos tomar como texto básico o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Trata-se aqui do sermão profético ou escatológico do Senhor Jesus. Lembrando que esse sermão também consta no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Antes de ler, nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, te agradecemos por esse momento em que podemos compartilhar a tua palavra. Rogamos a assistência do teu Santo Espírito, nos conduzindo, ó Pai amado, a tua verdade. Te agradecemos porque temos essa oportunidade, ó Deus, de crescermos no conhecimento da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, vem nos abençoar, vem iluminar nosso entendimento, para que possamos cada vez mais compreender e assimilar a tua palavra. É assim que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que nos diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a partir então do versículo 3, onde se encontra o sermão escatológico de Jesus. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o versículo 13. Irmãos, como nós já sabemos, à luz da palavra de Deus, Jesus Cristo, ele prometeu que voltará. As Escrituras do Novo Testamento estão repletas do registro dessa promessa de Cristo, a promessa da volta, a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2.300 referências bíblicas acerca da volta do Senhor Jesus. Enquanto que acerca da primeira vinda de Cristo encontramos aproximadamente 300 referências bíblicas,
do seu retorno, da sua segunda vinda, há mais de 2000, como nós temos falado. Então, é de fato algo que nos chama muito a atenção. A Bíblia, ela nos fala veementemente sobre a volta de Cristo. Mas não somente sobre a volta de Cristo, Cristo falou também sobre alguns sinais que precederão a sua volta, sinais que apontarão para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro deles que queremos compartilhar com os irmãos faz parte de um sinal que demonstra, que mostra a graça de Deus. O primeiro deles é exatamente a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, que já lemos aqui do capítulo 13, deste Evangelho de Marcos, o versículo 10 nos diz assim: mas, Cristo está falando, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. O texto de Mateus diz: então virá o fim. Ou seja, Cristo atrela a sua volta, o seu retorno, à pregação do Evangelho a todas as nações. Ou seja, enquanto os demais sinais da volta de Cristo estão acontecendo e vão acontecer simultaneamente, este também acontecerá simultaneamente. Ou seja, um sinal da pregação do Evangelho, do avanço do Evangelho, do progresso do reino de Deus aqui na terra, o Evangelho sendo pregado a todas as nações. E a palavra nações é a palavra exatamente etnia. Então, esse é um dos sinais da volta de Cristo, o avanço do Evangelho, a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho, como Cristo já deixou estabelecido na sua palavra, quando comissionou a sua igreja até os confins da terra. Então, esse é um dos sinais, e podemos fazer uma ligação, uma conexão direta desse sinal da volta de Cristo com o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versos 1 e 2. No capítulo 6, versos 1 e 2, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, nós podemos ver no livro de Apocalipse a abertura, o início da abertura dos selos. E especificamente, versos 1 e 2 dizem assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Verso 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como nós já temos estudado aqui, esse cavaleiro do cavalo branco é exatamente o Senhor Jesus Cristo, é a pregação do Evangelho. Indica a pregação do Evangelho, que em meio a tudo que acontece no final dos tempos, o Evangelho, a pregação do Evangelho avança, a pregação do Evangelho continua. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua pregando a palavra do Senhor e não pode se calar. Então, esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, o avanço na propagação do Evangelho. Sem isso, Cristo não virá. O Evangelho terá que ser pregado a todas as nações. E o texto de Mateus, que é um texto paralelo ao de Marcos que temos lido, diz: então virá o fim. Nós temos que continuar como igreja pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não podemos cerrar nossos lábios, não podemos nos calar. Ainda mais nós, a igreja do Senhor Jesus desses tempos atuais, que tem recursos de sobra para pregarmos o Evangelho. Temos aí as redes sociais, temos aí a internet, podemos pregar o Evangelho até mesmo a pessoas que estão em outras nações, a partir aqui de onde estamos, através de redes sociais, plataformas digitais, etc.
Então, a igreja não pode se calar, a igreja não pode fechar os seus lábios. Temos que continuar pregando o Evangelho. É como a igreja, por exemplo, primitiva, quando ali em Atos dos Apóstolos sobreveio perseguições e as autoridades ali falaram para que os apóstolos não pregassem mais o Evangelho de Cristo. Então a igreja orou pedindo a Deus que Deus a enchesse do seu Santo Espírito para que ela, a igreja, com intrepidez, pregasse a palavra do Senhor, pregasse o Evangelho, mesmo num ambiente tão hostil. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, tem alcançado muitas nações, muitas etnias. E é bom lembrar que, quando a Bíblia fala sobre nações, não está se referindo a países, está se referindo a povos, né, a etnias. Graças a Deus que o Evangelho tem avançado, tem alcançado muitos povos, mas a igreja precisa fazer muito mais ainda. Há muito a se fazer nessa área. E esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, nos diz que Jesus Cristo, exatamente o Cordeiro de Deus, ele morreu e comprou todos aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então são pessoas de várias etnias, de várias tribos, de várias raças, de vários povos, de várias línguas, que Cristo comprou com o seu precioso sangue. As comprou porque o Pai as escolheu para Ele antes da fundação do mundo, como temos estudado na doutrina da eleição. Portanto, devemos, como igreja, fazer a nossa parte, continuar pregando o Evangelho. Não perca a oportunidade. Fale de Cristo para as pessoas, seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, amigos virtuais. Aproveite as oportunidades, continue falando do Senhor Jesus Cristo. Um outro sinal que agora indica realmente oposição a Deus, o primeiro sinal que falamos sobre a pregação do Evangelho e o avanço do Evangelho, são um sinal que indica a graça de Deus, né? Que mostra a graça e graça salvífica. Deus poderia muito bem deixar que o mundo se perdesse de vez, mas pela sua graça, Ele nos ordenou, Ele enviou Cristo e nos ordena a pregar o Evangelho de Cristo para que pessoas sejam salvas. Esse primeiro sinal que estudamos mostra a graça salvífica de Deus em ação. Esses outros que viremos nesse ponto agora, o segundo ponto, são sinais que indicam a oposição a Deus. Ou seja, enquanto o Evangelho continua sendo pregado, a igreja continua pregando a palavra de Deus, pessoas e muitas pessoas se levantarão em oposição a Deus, em oposição à igreja do Senhor, em oposição a tudo aquilo que se chama realmente Deus. O texto de Marcos 13 e também os textos paralelos em Mateus e em Lucas nos mostram isso. Haverá uma perseguição religiosa. Eu quero rapidamente ler aqui os versos que estão indicados aí, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Os versos, por exemplo, o verso 9, que nos diz assim: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então haverá uma perseguição religiosa. E isso não é novidade, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo já havia advertido os apóstolos quanto a isto. Antes de Cristo ir à cruz, antes de Cristo morrer, antes de Cristo ser morto e sepultado, Cristo já havia alertado aos seus discípulos quanto a isto. Na introdução do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus Cristo fala sobre isso, registrado no Evangelho. Aqui queremos considerar o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, é exatamente a introdução do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e no versículo 11 do capítulo 5, que faz parte das bem-aventuranças, diz: Bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, verso 11, sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus Cristo já havia deixado claro, mesmo antes de Jesus proferir o seu sermão escatológico, o sermão do monte, Jesus já havia advertido os seus apóstolos, discípulos, sobre a perseguição. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 17, onde registra a oração sacerdotal de Cristo, Cristo faz aquela oração instantes, momentos antes de ser preso, de ser traído, de ser preso, e, enfim, de enfrentar a via crucis, depois de ser para ser crucificado. Jesus faz a oração que é conhecida como oração sacerdotal de Cristo, registrada no Evangelho de João, capítulo 17. E veja o que Cristo, no teor da sua oração, ele fala nos versos 12 a 14. Jesus diz assim: quando eu estava com eles, Jesus aqui está orando e falando com o Pai. Quando eu estava com eles aqui são os discípulos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. No verso 14, olha só o que Cristo diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus Cristo está deixando claro que ele havia dado sua palavra aos apóstolos, aos discípulos, e por isso o mundo os odiou. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo ainda presente, exercendo o seu ministério aqui na terra. Já aconteceu a oposição, já aconteceu a perseguição religiosa. E o motivo realmente dessa perseguição, o verso 13 de Marcos 13, é claro: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que também o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, estava preso, estava ali na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 1, verso 9, João diz, o apóstolo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso, aprisionado ali na ilha de Patmos por causa da palavra, ou seja, por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, essa perseguição religiosa virá realmente a todo o povo de Deus, a todo verdadeiro cristão, virá a igreja verdadeira do Senhor Jesus aqui na terra, porque nós não somos do mundo, então o mundo nos odeia. É importante entendermos isso. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra, não há como ela escapar da perseguição, porque isso está registrado na palavra de Deus, é profecias do Senhor Jesus Cristo, tem se cumprido, está se cumprindo e continuará se cumprindo. E nós precisamos entender que isso também faz parte daqueles sinais da volta de Cristo. Nesse caso, os sinais que indicam a oposição a Deus. E não somente a perseguição, mas também o engano religioso. Versículos 5 e 6 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, dizem assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Jesus já alertou, já advertiu, já nos responsabilizou. Nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados.
Nós temos que ter um conhecimento bíblico fortalecido, um conhecimento bíblico aprofundado, para que possamos ter as convicções bíblicas bem enraizadas em nossos corações, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não sermos enganados muitas vezes por falsos líderes que muitas vezes não passam de falsos profetas. Então Jesus já nos alertou: vede que ninguém vos engane, disse o Senhor Jesus Cristo, no versículo 5 desse capítulo 13. E no verso 6 ele diz: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Dos versos 21 a 23 ele diz: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então Jesus Cristo fala de falsos cristos, fala de falsos profetas, e fala também de sinais e prodígios que eles farão. Qual é o objetivo de tudo isso? De enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. Não passam de falsos profetas, mas operarão sinais e prodígios. E, se possível, enganariam até os eleitos. Mas os eleitos têm o Espírito Santo em si, e o Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo em nós e o conhecimento da palavra de Deus em nossos corações, isso nos dá discernimento espiritual, para que não possamos ser enganados pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. O engano religioso, a perseguição religiosa, são sinais da volta de Cristo, sinais que indicam a oposição a Deus. O mundo se oporá a Deus, vai se opor a Deus, vai se opor à igreja, vai perseguir a igreja, vai tentar enganar até mesmo aqueles que estão na igreja. Muitos irão apostatar da fé, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, a sã doutrina da palavra de Deus deve estar bem enraizada em nossos corações. Como é importante, irmãos, participarmos dos cultos de doutrina da igreja. Claro que é muito importante estarmos no domingo à noite, culto de adoração e louvor a Deus, adorando o Senhor e ouvindo a palavra de Deus. É de suma importância também, mas a doutrina vai sedimentando os princípios da palavra em nossos corações. É o estudo sistemático dessa doutrina santa que vai firmando a nossa fé em Cristo, para que não venhamos, repito, ser levados por ventos de doutrina, irmãos. Então precisamos compreender a importância dessas coisas nesses tempos difíceis que enfrentamos, onde sinais que apontam para a volta de Cristo, com certeza, estão se cumprindo. Muitos enganos, muitas heresias, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas nos dias de hoje. Já havia nos dias dos apóstolos ali no primeiro século da era cristã, nos dias de hoje também. Tudo isso tem chegado a uma proporção gigantesca, e isto aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar por hoje, nós queremos ver aqui os sinais que indicam o juízo de Deus sobre a terra, o juízo divino sobre a terra. Versos 7 e 8 de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 13, é o capítulo que estamos considerando. Versos 7 e 8 dizem assim: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, dentre os sinais, e agora sinais que se encaixam naqueles que indicam o juízo de Deus, estão as guerras. E alguém pode realmente dizer o seguinte: mas sempre houve guerra no mundo.
O mundo sempre viveu em guerra. Desde o princípio, claro, após a queda, o ser humano sempre viveu realmente em conflito um com o outro. Isso não é novidade. Mas o fato é, meus amados irmãos, que as guerras têm aumentado, o número de guerras que já aconteceram tem aumentado ao longo dos séculos. E nós precisamos compreender isso. Quando falamos em guerra, pode vir à nossa mente principalmente as duas maiores guerras que já aconteceram no mundo: a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 a 1918, e que estima-se que ali 30 milhões de pessoas foram mortas, vítimas daquela guerra. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 a 1945, estima-se também que ali 60 milhões de pessoas foram mortas ali na Segunda Guerra Mundial. De fato, isso nos chama muito a atenção, mas existe uma estatística que mostra que após a Segunda Guerra Mundial já foi registrado mais de 300 guerras, a ocorrência de mais de 300 guerras depois da Segunda Guerra Mundial. O último século, por exemplo, tem sido denominado de o século da guerra. Estima-se que nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas em guerras que já ocorreram, que já aconteceram. Ou seja, as guerras têm, a ocorrência de guerras no mundo tem aumentado assustadoramente. E quanto mais perto esteja da volta de Cristo, mais isso vai acontecer com certeza. As guerras é exatamente um dos sinais do juízo de Deus do juízo divino sobre os homens, sobre a terra. E nós precisamos compreender essas coisas. Não somente as guerras, mas ainda no verso 8 do capítulo 13, o texto nos diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares. Haverá terremoto em vários lugares. Terremoto, nós sabemos que é um fenômeno da natureza que tem acontecido já ao longo dos séculos passados. Tem ocorrido, tem acontecido. E eles, igual à guerra, eles sempre existiram. Mas precisamos entender que alguns deles evidenciam a ira de Deus contra a humanidade. Se nós fôssemos ler agora, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12, nos fala sobre um grande terremoto. E o contexto ali do capítulo 6 de Apocalipse é exatamente os juízos parciais de Deus. E naquele contexto de Deus exercendo seus juízos parciais sobre a terra, está a ocorrência, a Bíblia registra a ocorrência de terremoto. Apocalipse 6, 12, Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, verso 13, Apocalipse 16, verso 18. Então, não é apenas a ocorrência de um fenômeno da natureza, mas é a ocorrência desse fenômeno associado exatamente à ira, ao juízo de Deus sobre a terra. Precisamos compreender isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que aqui estamos considerando, ele coloca uma certa estatística e nos diz que, de acordo com uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, olha só os dados que ele traz: de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, medindo 6,0 na escala Richter. Continua dizendo, de 1930 a 1960, houve 18. Então perceba que já aumentou o número, a ocorrência de terremotos.
De 1960 a 1979, houve 64 terremotos catastróficos. Como tem aumentado? E ele ainda diz, de 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos. Então perceba que o número aumentou, a ocorrência de terremotos aumentou assustadoramente, de 8 terremotos de 1890 a 1930 para 18, de 1930 a 1960, para 64, de 1960 a 1979, para 200, de 1980 para 1996. Em 1755, 60 mil pessoas morreram por um terrível terremoto que aconteceu em Lisboa. 60 mil pessoas. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por um imenso terremoto. E o que falar também, meus amados irmãos, por exemplo, da tsunami que aconteceu na Ásia há poucos anos atrás, que deixou também suas milhares de vítimas. Do furacão Katrina, por exemplo, na cidade de New Orleans, dos Estados Unidos. O que falar de tufões, furacões, maremotos, terremotos, enfim, que tem devastado a vida de milhares e milhares de pessoas. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história, só no século XX. Ou seja, o que isso quer nos mostrar? O que podemos realmente entender a partir desses acontecimentos atrelado ao texto bíblico? Exatamente isso que estamos vendo, é que esses são sinais da volta, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos uma estatística como esta, de ocorrência de terremotos, de maremotos e de outros fenômenos da natureza, observando de fato que a ocorrência tem aumentado, então nós só podemos chegar à conclusão que, de fato, Cristo está bem perto de voltar. E nós precisamos, a cada vez mais, como Igreja do Senhor, nos preparar, estarmos prontos, preparados para a volta de Cristo. E enquanto Ele não vem, devemos estar pregando o seu Evangelho, para que o Evangelho continue avançando aqui na terra. Mas, irmãos, há também um outro sinal que também faz parte do indicativo de juízo divino, que está no versículo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 13, que são as fomes. O texto nos coloca no plural. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, a fome é colocada também por Jesus Cristo como fazendo parte de um contexto escatológico, de um contexto se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo, de um contexto chamado por Cristo de princípio das dores. A fome também é colocada, e isso como parte também do indicativo de um juízo divino sobre a terra. A gente pode se lembrar aqui, por exemplo, que quando havia guerras no Antigo Testamento contra o povo de Deus, e isso aconteceu várias vezes, e que as nações cercavam a nação do povo de Deus, e o povo ficava sem realmente os seus mantimentos, os seus alimentos, os seus víveres, gêneros alimentícios. Então, isso acontecia como um castigo de Deus para disciplinar o seu povo. Isso aconteceu várias vezes. Se Deus usou exatamente a fome como uma disciplina, uma forma de disciplinar o seu povo nessa circunstância, Deus também usa a fome para exercer o seu juízo sobre toda a terra, sobre os ímpios. E Cristo está falando isso aqui
no seu sermão profético ou no seu sermão escatológico. A fome é um efeito colateral das guerras. Nós sabemos, quando estudamos sobre as histórias das guerras no mundo inteiro, uma das consequências, um dos efeitos colaterais das guerras foi exatamente a fome. Nações que foram trucidadas, nações que foram arruinadas e pessoas que tiveram que se erguer exatamente depois de serem devastados por conta das guerras, tiveram que se erguer enfrentando a fome, a miséria, e com certeza a graça de Deus nos concedeu a vitória de se erguer enquanto nações. Várias nações passaram por isso, mas a fome sempre esteve presente quando realmente as guerras ocorreram ou ocorrem. A fome também é causada pelo abuso do ser humano à natureza, nós sabemos disso, mas isso também está relacionado com o juízo divino. Nós sabemos que, por exemplo, na época do profeta Elias, foi Deus quem fez com que parasse de chover durante 3 anos e meio. Deus tinha um propósito nisso. Deus estava exercendo o seu juízo contra aquele povo. E isso era um juízo de Deus, mas a partir, digamos assim, revelado a partir de um fenômeno da natureza, que Deus privou aquele povo, no caso da chuva. E houve uma grande seca naquela época, como a Bíblia nos fala, como a Bíblia nos diz, uma seca severa. Isso era juízo de Deus. Sabemos também da história que depois o profeta orou e Deus mandou chuva. Enfim, a fome é causada nesse aspecto aí, claro, como forma de Deus exercer o seu juízo sobre a terra. A fome, é claro, também, irmãos, na terra, é um retrato vergonhoso de uma má distribuição de renda. E isso também reflete o peso da mão de Deus na humanidade. Pessoas que têm muito e não se preocupam com aquelas que pouco têm ou que nada têm. Enfim, pessoas que são governantes ou não, que não se preocupam com isto. Mas o fato é que a fome também é uma forma de Deus exercer o seu juízo sobre a terra. E nesse contexto do sermão escatológico, a fome está relacionada à guerra, também faz parte do juízo divino. Nós queremos ficar por aqui hoje, trazendo apenas esses sinais da volta de Cristo e que tenha acontecido e ocorrido nos nossos dias e de forma realmente que vem muitas vezes a nos surpreender quando nós damos conta de algumas estatísticas atuais, não é verdade? Tudo isso aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas os sinais não param por aqui. No texto paralelo, o texto de Lucas, é um dos textos paralelos a esse texto de Marcos. Ali a palavra vai nos falar de um outro sinal da volta de Cristo, que aponta para a volta de Cristo, que são as epidemias. Então, na próxima quinta, e iremos encerrar na próxima quinta esse rápido assunto, nós queremos falar sobre isso, sobre epidemias como um sinal que aponta para a volta de Cristo e também o aparecimento do anticristo. Esses dois aspectos queremos condensar e falar um pouco na próxima quinta-feira, se Deus quiser e com a graça dele. Então estaremos findando por aqui por hoje. Como Igreja do Senhor Jesus, devemos entender o que a palavra nos diz, devemos fazer a leitura da nossa realidade hoje e devemos a cada dia mais nos consagrarmos ao nosso Deus, nos santificarmos e nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus Cristo, que, do contrário que muitas pessoas pensam, está muito próxima. Não sabemos quando é,
não podemos marcar a volta de Cristo como alguns líderes religiosos marcaram em séculos passados. Nós não podemos marcar quando vai ser a volta de Cristo. Não podemos saber quando será realmente, mas o nosso dever, como diz Cristo, sabendo dessas coisas, é estarmos prontos e preparados para quando Cristo chegar. E enquanto isto, continuarmos como igreja pregando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs e até a próxima quinta, em nome de Jesus. Vamos encerrar orando ao Senhor. Pai amado, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua maravilhosa graça sobre nós. Te agradecemos pelas Escrituras Sagradas que nos instrui de acordo com a tua vontade. Te louvamos pela promessa que Cristo nos faz, que vai voltar para levar o teu povo, a tua igreja, a noiva do Cordeiro. Rogamos por nós, dá-nos a graça de estarmos preparados para quando este dia, grandioso dia, chegar. E rogamos, Pai amado, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, dos dias de hoje, que o Senhor os conceda a oportunidade e fale aos seus corações pela tua palavra. É assim que te pedimos, é assim que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.